Este episódio que começa agora do Papo Social Media é tenso. É tenso. Eita, nós. Aqui, ó, já até o emojizinho aqui, ó. Help. Por quê, Bárbara? Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que é um dos mais debatidos no universo de mídias sociais. Pra quem é social media, pra quem não é social media, todos querem saber, Rafael, como ganhar seguidores nas mídias sociais. Ganhar, conquistar. Como atrair? Quais são as estratégias eficazes? Como faço? Vou comprar seguidor? Não vou? Como que eu cresço 10 mil seguidores em uma semana, Rafael? Conta. Comprando, né? Em uma semana. Ou seja, na verdade aqui a gente precisa falar como ganhar seguidores, estratégias eficazes e sustentáveis, né? Então não é essa coisinha aqui, não, é compra ali, tabela de preço, nada disso. E nem ser cancelado também, né? Que às vezes hoje em dia o povo tá sendo cancelado, eles ganham seguidores, mas assim, é pelos motivos ruins. Né? Então assim, não seja cancelado, ouça esse podcast. Boa. Senão não vende nada também, né? Então esse é o ponto. Exato. A ideia toda não é só ter seguidores, ou seja, não é ter notoriedade, é ter autoridade, que são coisas diferentes, e por isso que tem muita gente que tem muito seguidor e não vende nada, né? Várias histórias dessas. Sim. Influenciador foi vender uma camiseta lá, fez um público e não vendeu nada. Por quê? Porque tem notoriedade, tem um monte de seguidor, mas não tem autoridade sobre moda, sobre camiseta, etc. Então não vende, né? Bora lá. Então, dona Bárbara Duarte, coordenadora de mídias sociais da MLabs, eu aqui, Rafael Kiso, fundador e CMO da MLabs. E mestre dos dados. Essa pegou de verdade, viu, meu? Pegou, né? Até em palestra, às vezes, eu fui anunciado. E aí tava lá, Jura? Rafael Kiso, mestre dos dados. Eu falei, agora já era, né? Rafa, eu quero minha porcentagem aí, porque essa ideia foi minha, hein? Pois é. E eu falei pra galera, galera, acho que pegou, né? Agora não tem mais essa. E muita gente não sabe a referência, mas aí quando eu conto, continua não sabendo, porque é coisa de velho. Caverna do Dragão. Não, acho que a maioria das pessoas sabem. Acho que se você sabe o que é, qual a referência... você acabou de falar, né? Mas comenta aqui. Já falei, já era. Tá falado. Vamos lá, vamos começar o nosso tópico aqui principal, como ganhar seguidores. Quem aí não quer ganhar seguidores, né? Será que isso é importante mesmo? Ou seja, Bárbara, qual é a importância de ganhar seguidores nas mídias sociais? De fato, assim, como é que isso impacta em uma marca? Rafa, a primeira coisa é a audiência, né? Não é mesmo? Assim, principalmente para aquela galera que não olha muito para outros dados, não é mesmo? Olha para algumas métricas. Até algumas pessoas põem ali como, são métricas de vaidade, número de seguidores. Mas assim, sejamos sinceros, tem sim um fundo ali de razão para as pessoas se preocuparem com isso. Mas eu acredito que as pessoas às vezes focam muito nisso. E aí, tudo que elas precisam fazer para conquistar os seguidores, de verdade, elas não fazem. Elas ficam tentando táticas e técnicas milagrosas, né? Ali, não, faz não sei o que, usa tal hashtag, entra em tal trend. E às vezes não adianta nada. Então, assim, é importante, porque significa que existe um público ali que quer prestar atenção no que você tá falando. Principalmente se você ganhar esses seguidores pelos motivos certos, né? Olha, eu posso dizer para você que depois de anos criando conteúdo, eu posso afirmar que não é difícil ganhar seguidores. O que é difícil é ganhar os seguidores certos. Ganhar seguidor de forma errada é muito fácil. É muito fácil. Você querer entrar numa trend qualquer aí e tal, viralizar e tal, é só você tentar todo dia entrar numa trend, fazer o que as pessoas estão fazendo. É você ir lá tipo, no TikTok, mandar fazer uma busca por um assunto e filtrar pelos mais vistos. E copiar o que os caras estão fazendo. Vai lá no YouTube, filtra e ordena pelos mais vistos e tenta copiar o que a galera está fazendo. Mas não necessariamente vai atrair as pessoas mais qualificadas para comprar alguma coisa que você tem para vender. A não ser que só queira realmente ser conhecido e ponto final, né? Mas na grande maioria das vezes a gente está falando de marcas aqui, ou de um creator que tem um infoproduto, tem uma especialidade, né? Então, ganhar seguidores qualitativos, seguidores certos, isso é difícil. Então você ter lá 100 mil seguidores certos, que tudo que você faz tem um alto engajamento, tem alta conversão, isso é muito complicado, né? Então é importante ter seguidores quando você conquista seguidores certos. É importante, porque isso te traz autoridade também no sentido de
você faz alguma coisa e as pessoas te percebem como autoridade, isso vai te trazendo mais seguidores em função daquilo. Elas estão buscando algo que você resolve, né? Então, são seguidores em função da sua autoridade e não apenas te trazer notoriedade porque você é bonito ou bonita, porque você dança, ou porque você tem um carro melhor, ou porque você faz uma viagem, alguma coisa nesse sentido, né? Ou porque você ostenta e a galera fica querendo ali o reality show, e não porque realmente entende que você é uma autoridade, alguma coisa. Então, notoriedade é diferente de autoridade. Para uma marca em especial, ter número de seguidores funciona como um indicador de reputação. Prova social. Então, assim, se eu estou entre um fornecedor A, um fornecedor B, uma marca A, uma B, quem tem mais seguidores, em tese, passa um pouco mais de reputação, credibilidade. Aspas, né? É muito psicológico isso. Então, essa é a verdade, como você colocou. O fato da história é essa. As pessoas olham e consideram isso, mesmo que de forma inconsciente, mas consideram. Então, é importante, não dá para descartar. Mas você, enquanto negócio, não precisa comprar seguidores ou se utilizar de táticas escusas ou de fazer qualquer coisa só para inflar aquele número para você ser comprado ou a galera decidir você. Porque a sua venda não vai mais ser apenas aquela venda offline, né? Cada vez mais é uma venda online, é aquilo que depende da sua presença. As próprias mídias sociais, né, Rafa? Eu acho que num passado não tão distante, os algoritmos e tal, eles tinham muito como base, assim, tamanho do perfil, né, para entrega de conteúdo. Hoje a gente vê algumas plataformas que, assim, ok, você ter um número de seguidores, ele representa algo ali para sua marca, mas para entrega de conteúdo em si, né, o algoritmo, ele é por recomendação, por afinidade. Sim. Então, assim, eu mesma tenho várias marcas que eu não sigo, porque elas sempre aparecem ali nas minhas recomendações, e aí quando eu tenho interesse eu entro no perfil delas, às vezes busco, mas eu não sigo, desculpa, a social media dessas marcas, né? Mas tá tudo bem. Né? Exatamente, assim, consumo dessas marcas, mas eu não sou a seguidora, porque, assim, eu sei que a partir do momento que eu seguir, talvez, o algoritmo, a gente já, né, fica com as mil possibilidades, ideias e matutando as coisas na cabeça, mas a real é que essa dinâmica das mídias sociais em relação ao número de seguidores mudou muito, né? Mudou muito, no TikTok isso é mais real, que é a história de você não precisar ter seguidores para ter uma audiência, né? É muito função do conteúdo e não sobre o grafo social. No Instagram, ele nasceu sob a prerrogativa do grafo social, que é a teoria das redes sociais, onde o autor precisa conquistar seguidores para ter uma audiência. Já na ideia de um conteúdo, você distribui aquele conteúdo em função dos interesses das pessoas e não em função de quem é o autor e das suas relações, né? Então isso vem mudando. Então por isso que há diferenças entre ter seguidores no TikTok e ter seguidores no Instagram. No Instagram você precisa ter seguidores para ter uma audiência. Não dá para viver só de Reels também no Instagram. Porque se fosse só pro Reels e atuar sob a prerrogativa do algoritmo de recomendação, né? Não funciona também tão bem, porque no Instagram é ideal você usar todos os formatos para avançar na jornada do cliente, para ter níveis de relacionamento distintos, né? Aí o Facebook é sobre ainda seguidores, o YouTube no seu canal, né? É também sobre assinantes. Se você não tem assinantes, você não tem alcance, não tem audiência, né? Então ainda tem várias plataformas que importam o número de seguidores que você tem assinantes, mas de novo, tem que conquistar. Você acha que, agora, ó, antes de pergunta que não tá no roteiro, você acha que a tendência é que as redes sociais, elas vão para um caminho mais semelhante, assim, ao algoritmo do TikTok, onde é muito mais sobre o conteúdo do que quem está criando, ou você acha que sempre vai existir mídias sociais, assim, dos dois jeitos, digamos assim? Acho que o Instagram já deu essa resposta, né? Ele não vai matar o resto que ele já fez em detrimento só do Reels, né? Uma boa parte foi feita. Ele matou o vídeo, agora tudo é Reels. Só que o que é recomendado apenas são os Reels de 1 minuto e meio. Passou de 1 minuto e meio, ele não entra no feed de recomendação. Então ele não cai nessa passa história. De 1 minuto e meio, não é um Reels, mas cai na aba Reels, né? Cai na Reels, que agora tudo é Reels, mas estrategicamente ele só recomenda aquilo que é mais curto, que gera um loop mais infinito, retém mais as pessoas. O Shorts já é também uma resposta à sua pergunta. Eu não vou matar o YouTube todo só para ter Shorts, então eu vou ter os dois. Então eles estão tentando atuar também nessa história do conteúdo
porque o jogo é de retenção. Então, assim, eles não querem perder usuários para o TikTok, porque a galera fica no TikTok mais tempo do que já fica hoje em outras plataformas. Mas acho que eles não vão mudar totalmente o seu modelo, né? Vamos para o segundo tópico aqui. Vamos, hoje tá rendendo, hein? Manda aí. Quais são as táticas mais eficazes para aumentar o número de seguidores organicamente nas mídias sociais? Você é melhor... essa pergunta é de milhões de verdade. E você é a melhor pessoa que eu conheço. Gente, quando eu conheci o Rafael, ele não tinha 4.000 seguidores, hein? Até porque eu não criava conteúdo, só postava as fotos, né? Umas fotos de família. Era Instagram, né? Era Instagram, né? Não era, assim, parte do seu trabalho mesmo. Verdade. Mas mesmo assim, quantas pessoas já tentaram criar o conteúdo e seguir aí esse caminho e encontram muita dificuldade. E, assim, eu tenho um baita orgulho de trabalhar na MLabs, que a gente conseguiu crescer muito o número de seguidores em várias plataformas também. Mas, assim, você... um case, assim, de verdade, Rafa. Na prática, acho que entre MLabs e Rafael é aquela velha história, né? É muito mais fácil você criar uma autoridade em cima de uma pessoa do que em cima de uma marca. Então, as marcas que têm o seu próprio perfil já deveriam estar pensando nisso, né? Como é que eu transformo meu dono aqui do negócio, meu C-Level, meu diretor, num creator também, para ter 2 perfis, porque é muito mais rápido mesmo crescer com um perfil pessoal. Até porque as redes sociais são sociais, pessoa com pessoa, é muito mais fácil você se identificar com uma outra pessoa e querer saber da vida daquela pessoa, então os stories às vezes ajudam nisso, né, para você crescer mais rapidamente. Mas, falando agora de táticas mais eficazes, o que eu fiz foi pensar, desde o primeiro dia, em entregar muito valor e só fazer conteúdo de verdade. Não fazer conteúdo só para cumprir tabela, né, ou fazer algum conteúdo que na verdade é trajado de propaganda, que a grande maioria acha que está fazendo conteúdo, mas só está fazendo propaganda. Muita gente acredita que tem que ficar falando muito da sua vida pessoal. Aí é a minha opinião com base no meu histórico. Você fala zero, né, Rafa? Zero da minha vida pessoal. E nem por isso eu deixei, vamos dizer assim, de crescer. Nem por isso eu deixo de me conectar com as pessoas. A gente vê isso muito através das lives, né? Através dos meus inbox e tal. Porque eu converso com as pessoas. Eu não preciso mostrar o que eu tenho. Eu preciso mostrar o que eu sou, não o que eu tenho. Né? E, gente, é o Rafael mesmo que responde, viu? Às vezes acho que é você, que é alguém lá da nossa... Não, o pessoal comentou um vídeo, Rafael, agora você tem uma assistente. Eu falei, gente, sou assistente do Rafa, não. Ele tá lá, não vamos tirar o mérito dele, que ele faz tudo sozinho. É isso aí. Então, criação de conteúdo relevante. Segundo ponto, é você realmente escolher com quem você vai se associar ao longo dessa jornada de criação de conteúdo. Então, eu recebo muitos convites de lives e de muitas coisas. Então, assim, eu só aceito aquilo que eu acho que tem valor para o meu público de fato. Eu não aceito fazer uma live só porque o outro tem muito seguidor. Não é o número de seguidores, porque às vezes é um público que não tem a ver comigo e vai me trazer aqueles seguidores que são desqualificados. Então, assim, eu avalio isso. Eu já fiz lives com gente que tinha pouco seguidor, gente que tem muito seguidor, mas desde que tenha, de fato, a ver com o meu público. Então, fazer collabs é uma tática eficaz, mas deixe que você leve isso em consideração, não faça com qualquer um. Live com influenciadores especialistas. Então, collab é uma coisa e live é outra, né? Dá para fazer as duas coisas. Leve em consideração as mesmas premissas, não é com qualquer um. Ser o primeiro a comentar posts de influenciadores do mercado. Isso é bem legal. Então, mapeia quem são as pessoas que você deveria se relacionar para entrar no radar dessas pessoas, para que essas pessoas eventualmente te sigam de volta e até comentem os seus posts. O que é diferente do SDV. Não sei se você lembra dessa sigla, SDV? Meu Deus, não. Sigo de volta, Rafa. SDV, quem nunca entrou num perfil de um famoso e viu um monte de SDV, os 5... Gente, não é assim que você conquista seguidores, né? Realmente tem que ser uma conquista desses seguidores, eu recebo esse tipo de inbox. Por favor, me siga de volta. Cara, como assim, né? Bom, o que significa é o seguinte, mapeia quem são os influenciadores da sua área, os creators da sua área, vai lá e ativa o sininho. No Instagram tem o sininho, no YouTube tem sininho. Na maioria das plataformas você pode ativar algum lembrete quando aquela pessoa fizer um stories, quando a pessoa fizer um post, uma live, etc. Por quê? Porque é a frequência, a tal da frequência. Então, fulano postou e eu fui lá, fui o primeiro a comentar, mas não comenta qualquer coisa, né, meu amigo?
faça um comentário legal, com um insight bacana. Por quê? Pense antes de comentar, né? Não é só sair dando like, termina com uma pergunta. Emoji. Termina com uma pergunta, o seu próprio comentário para a pessoa. Porque se você não terminar com uma pergunta, ela só dá um joinha às vezes, na maioria das vezes. Quando você termina com uma pergunta, aquilo vira um diálogo, chama a atenção do resto do povo todo que tá vendo aquele post daquele influenciador. E o que acontece? O ser humaninho vai clicar para ver quem é esse Kizo aqui que tá comentando o post do fulano. Quem que é esse Kizo aqui? Assim, na hora que vai lá ver o Kizo, olha os 9 últimos posts e fala, caramba, o conteúdo é legal, vou começar a seguir. Não vai ser todo mundo, mas também ajuda você a conquistar as pessoas certas, porque você está interagindo com os perfis certos. E à medida que você vai crescendo, até esses perfis que você comenta, começa a te seguir de volta. Começa a comentar o seu post também, por quê? Porque isso gera afinidade. O próprio algoritmo, ele passa a entregar mais stories daquelas pessoas que você é mais próximo. Então, comentar alguma coisa, e ela comentou de volta, se ela te seguir, vai aparecer para ela o seu stories também, para aquele influenciador. Então você chama atenção. A consideração da premissa que toda mídia social é uma comunidade, a ideia, né, é realmente conectar as comunidades e as pessoas através daquela plataforma. Nada mais óbvio do que as próprias plataformas estimularem e gostarem que a gente tenha um diálogo com a comunidade, né? Porque isso, assim, você pode criar o melhor conteúdo do mundo. Se você não falar com ninguém, você não vai ter uma comunidade. É aquela história, né? Você tá entrando pra falar com a parede, né? Exatamente. Não dá. E aí, por último aqui, poderíamos falar de outras, mas por último aqui, usar hashtags. E por que pra mim usar hashtags funciona e tá funcionando cada vez mais? Eu nunca deixei de usar hashtags. Tem gente que já deixou de usar hashtags, já tem um perfil muito grande, não precisa disso, não quer mais ter alcance ou impressões provenientes de hashtags. Você já testou não usar? Bem. Já testei. Eu tenho menos alcance, óbvio, mas é aquela história, não é usar qualquer hashtag e não é usar uma quantidade de hashtags no limite, porque também, se você usar 30 hashtags que é o limite do Instagram, eventualmente você está usando alguma hashtag só por usar aquela coisa, uma hashtag mais popular, né? Não, a ideia é você usar hashtags precisas, mais específicas, não em inglês, em português, porque assim você vai achar aquela comunidade que tem a ver com aquele seu conteúdo. Hoje, eu tenho posts que chegam a ter 30, 40, 50% a mais de alcance em função de uso de hashtags. Você olha aquela pizza de alcance de pessoas que te seguem, pessoas que não te seguem. Então, vamos supor, teve um lá exatamente, eu acho que foi ontem, 70 mil de alcance orgânico. Metade de não seguidores. E aí, coincidentemente, o número de pessoas vindos de hashtag era exatamente igual ao número de não seguidores. Então as hashtags foram, de fato, os que trouxeram aqueles não seguidores. E aí, pega a hashtag que eu usei. Por exemplo, hashtag social media. Vai lá e digita a hashtag social media na busca do Instagram. Vai cair num resultado. E geralmente esse resultado tem o quê? Os posts mais relevantes e os últimos posts, certo? Sim. Sempre divide as posts mais relevantes. Você vai olhar, tem 3, 4 posts meus. De 9 posts que ele aparece nos mais relevantes, geralmente nas hashtags que eu uso, tem mais de um post meu que está entre os relevantes. Isso é muito legal. E todo dia, né? Então o que acontece? A galera vai buscar uma hashtag, a galera tá navegando por hashtags, vai olhar os mais relevantes e vai descobrir o meu perfil e vai entrar no meu perfil. Muita gente busca coisas mesmo por hashtags, né? Hashtag não é só uma palavrinha ali que a gente põe por colocar. Tem realmente uma lógica muito grande. E tem a lógica da SMO para você, de fato, aparecer nas recomendações. Então, o SMO, que é o do Social Media Optimization, eu otimizo também a minha legenda, eu otimizo as hashtags que eu uso para ser recomendado no feed do Instagram. Nesse caso específico, a gente está falando de Instagram. Por quê? Porque agora Instagram, gente, 40% dos posts que aparecem no feed são posts recomendados, são de pessoas que você não segue. Então esse jogo tá cada vez mais difícil, tem que se preocupar com isso, né? Boa. Bom, eu vou ir para um outro tópico aqui, Bárbara. Eu quero saber a sua opinião aqui, ó. Quais são as melhores práticas para engajamento e interação com o público para ganhar seguidores? O que você acha? Rafa, eu gosto bastante e defendo muito uma coisa que você prega, né? Que é em relação aos comentários, assim, você se relacionar de fato ali. Eu acho que criar conteúdo de valor também
Isso é uma coisa que eu olho sempre pra ver se a gente tá entre os posts mais relevantes daquelas hashtags. Então, acho que sempre buscar esses sinais que as próprias mídias sociais dão ali pra gente, né? A MLabs tem um perfil de clientes, de seguidores. Você já tem um perfil um pouco diferente. Quem tem uma marca pet vai ter um outro perfil diferente. Então, o que vai exatamente atrair aquele público pode variar de acordo com o seu nicho, mas principalmente criando conteúdo de valor pensando naquilo que as pessoas estão buscando. Isso pra mim é uma coisa muito valiosa, assim. É valor prático, é útil, né? Exatamente. Tão útil que a pessoa vai marcar alguém ou compartilhar com alguém falando, você precisa ver isso aqui. E aí te coloca no radar de mais pessoas, né? Então todo conteúdo que é útil, ele tem esse poder de ser mais viral ou de ser indicado, né? Um outro dado bem legal, hoje mais de 1 bilhão de visualizações de Reels por dia acontecem dentro de directs, de mensagens diretas, porque alguém pegou aquele Reels e encaminhou para alguém no inbox. E aí se alguém assistiu via inbox, né? Então, o compartilhamento é muito importante, porque os Reels têm essa característica, às vezes, de ser útil. Às vezes é um recorte nosso aqui do podcast que alguém vai querer mandar para alguém, né? Sim. Então, isso acontece demais. Mas tem também aquela tática, vamos dizer assim, de você pedir para alguém compartilhar com alguém ou marcar alguém. Sabe aqueles posts assim? Quem é o seu ídolo ou quem é a sua inspiração? Marca aqui nos comentários, ou cite aqui 3 pessoas que você admira muito na sua empresa, não sei o quê. Aí você tem essas táticas de comentário, né? Então, pode funcionar isso para você entrar no radar, desde que não seja aquela coisa meio sorteio, né? Marca alguém aqui. Se tiver um contexto, a gente já fez algo parecido assim, mas a ideia não era nem ganhar seguidores, mas acabou refletindo dessa forma pra gente, que era assim, vamos num post simples pedir pra galera indicar social media, porque essa é uma dor que a gente tem também. Às vezes a galera vem no inbox falando, vocês têm alguém pra indicar? E é difícil, né? Assim, a quantidade de pessoas que a gente conversa e clientes, então a gente não consegue realmente filtrar e falar, indicamos esses profissionais. Mas, cara, vamos fazer uns conteúdos. Então, vira e mexe, a cada, 6 meses mais ou menos, ou acho que até menos, uma vez por ano, a gente tem esse tipo de conteúdo para os profissionais se marcarem ou marcarem, se você teve uma experiência legal com um prestador de serviço, um social media, ou, um designer, marca aqui nesse conteúdo que esse vai virar. E assim, a gente teve, 400 comentários de marcações de pessoas. Então, inclusive, a gente usa até hoje esses posts. Se alguém vem em inbox perguntar, a gente fala, não dá pra gente indicar, mas faz uma curadoria. Porque naquele post tem muita gente que marcou o seu perfil, mas aí o cara não é um criador de conteúdo. Tem muita gente que falou, sou especialista em tal coisa. Então, assim, beleza, a gente usou meio que essa técnica de uma pessoa marcar a outra e talvez por isso a gente tenha até entregue um pouco mais esse conteúdo, sim. Mas o cerne ali do conteúdo era ajudar a comunidade, né? E era falar de social media para social media. Então, assim, você tá trazendo gente qualificada. Sim. Até nas nossas lives, né? Muitas vezes eu falo isso pra galera. Galera, esta live não vai ficar gravada. Ela é gratuita para você que tá aqui agora. Então, chame um colega de trabalho, chama aquela pessoa que vai se beneficiar dessa live, justamente porque ela não vai ficar gratuita. Então essa é uma ação dentro do roteiro que você pode usar para justamente trazer mais pessoas qualificadas para dentro da sua base, para dentro do seu perfil, né? E inclusive isso é uma forma do porquê que não fica gravado, entendeu, gente? Por que não fica gravado? Tem vários porquês, mas essa é uma delas, que é pra gente justamente qualificar melhor e trazer mais pessoas que queiram participar daquilo, né? Perfeito. Bom, aí tem uma polêmica aqui, que é a história das promoções, anúncios, né? Primeiro, né? Acho que tem a história dos sorteios. Esquece isso, gente. Não vou nem querer falar disso nesse episódio, porque a gente já... Acho que a gente já falou em alguns, não dá né? pra ficar fazendo sorteio não autorizado pela Secap, não dá pra criar aquelas dinâmicas onde você pede pra alguém marcar outra. Esquece essa história aí. Não dá pra comprar seguidores, então não vou nem querer entrar mais nesse mérito, porque acho que você que tá nos escutando, nos vendo, já sabe que não dá pra ir pra esse caminho, né? Não dá.
Por quê? Porque você vai atrair pessoas não qualificadas que não vão engajar e comprar algo de você depois. Você vai sangrar o número de seguidores, o que vai dar um sinal social negativo para o algoritmo, e você vai perder muito alcance e engajamento nos anos seguintes, porque não dá para corrigir essa história, né? Agora, tem um ponto aqui, hein, Bárbara? Como é que será que você pegar um post orgânico e você, de repente, impulsionar esse post? Isso ajuda? Porque tem muita gente que fala assim, ó, para ganhar seguidores eu vou lá no botão turbinar, né? A gente fala impulsionar, mas tá escrito turbinar. Se me falha ali, memória. Sim. Ou vai lá no Meta Ads, e pelo Meta Ads, aparentemente não dá para ganhar seguidores como ali diretamente no aplicativo, é o que a galera vem convencionando, né? Então, será que dá para ganhar, de fato, seguidores por anúncios pagos? Ele pode ajudar a aumentar o número de seguidores? A gente já testou isso, por acaso, em MLabs? Rafa, eu acho que faz tempo que a gente não faz esse tipo de impulsionamento, né? A gente trabalha mais com uma estrutura de campanhas mesmo, ali pensando nas etapas da jornada. Mas, olha, na prática deve aumentar. Eu acho que não é isso que muda o jogo, no sentido de seguidores, mas pode colocar o teu post, tua marca ali no radar de um volume maior de pessoas. Então, assim, se você está se expondo para um maior volume, a chance de ter alguém ali, inclusive se você impulsionar da maneira correta, né? Pensando ali em localização, acho que tem interesses também. Tem. Então, se você pegar um conteúdo que está indo bem organicamente, que já naturalmente está atraindo comentários, marcações de outras pessoas, ou está tendo muito compartilhamento, e aí fica a dica para a galera, né? Você pode olhar esses sinais. Se teve muito compartilhamento, talvez esse funcione para impulsionar em função do objetivo de ganhar seguidores. Se ele está tendo muito comentário, ou like apenas, ou visualizações, se você impulsionar, provavelmente ele não vai te trazer muitos seguidores, ele vai te trazer mais visualizações. Sim. Ele vai colocar no radar aquele post adiante de mais pessoas. Legal. A pessoa vai ver aquele Reels, mas não necessariamente ela vai te seguir de volta. Mas quando tem muito compartilhamento, quando tem muita marcação no comentário, é o sinal que aquilo pode potencialmente trazer mais gente se você impulsionar. Porque ele é tão útil que a galera está compartilhando muito. Então quem olhar também vai querer compartilhar igualmente. Faz sentido essa lógica? Faz. É a história da lógica, né? Eu tô tentando achar uma lógica aqui, porque não é só a mídia, não é só impulsionar. Uhum. Você tem que saber os sinais para entender e esperar o resultado correto. Se o cenário é compartilhamento e você impulsionar, espere, obviamente, mais compartilhamento, o que vai te colocar, de fato, diante de pessoas que vão te seguir, né? Bom, agora, fazer uma campanha, como a gente faz lá. A gente faz campanhas por objetivo e por etapa da jornada. Então tem campanha para descoberta, tem campanha para consideração, para conversão, experiência própria, etc. A gente nunca faz campanha para adquirir ou conquistar seguidores. Sinceramente, eu nem sei se tem não mais existe. No Facebook. Mas tinha no Facebook, tá. Facebook tinha no passado, né? Tem alguma coisa semelhante. TikTok tem. Mas ainda no TikTok, a métrica final é visualizações de vídeo e não exatamente, não te cobra pelo número de seguidores que vê, e sim pela quantidade de visualizações, né? Mas o objetivo eu quero mais seguidores pro meu perfil, que visitem o meu perfil, né? Mas eu, na minha opinião, assim, não é isso que vai te fazer ter mais seguidores de verdade, né? De novo, é o conteúdo consistente e frequente ao longo do tempo. E aí não dá pra ter pressa também. Sim. Não dá pra ter pressa. Tem gente que explode. Explode por quê? Ou talvez porque você fez uma collab, uma live com alguém que é muito grande, ou porque você viralizou pelas razões erradas, né? Você explode. Ou pode ter sido um momento de sorte também, né, Rafa? Eu acho que às vezes a gente coloca muito como referência pro trabalho em mídias sociais o que é viral. O que, né, o meme que transformou, e aí... Gente, isso daí é um recorte, mas tão pequeno da quantidade de pessoas que tem por trás das mídias sociais trabalhando em prol ali das marcas. E assim, é muito difícil. Então, é muito mais fácil você ter consistência no seu trabalho e esperar que a médio e a longo prazo você vai ter um ótimo resultado, do que você sair atirando para todo lado, digamos assim, tentando fazer tudo para viralizar, e às vezes você faz da forma errada e se frustra. Então, assim,
Ganhar seguidores, esses dias eu recebi uma mensagem no inbox da MLabs muito bom, que era assim... Oi, MLabs, quero ganhar 100 mil seguidores, alguma coisa assim. Aí eu pensei, bom, eu também quero, né, pra MLabs. Todo mundo quer, quem não quer, né? Mas, cara, querer é diferente de ter naquele momento. Então, não usar como referência aquele colega, aquele fulano, ciclano, aquele cara do YouTube que um dia acordou e simplesmente tinha milhões. Nossa, o case mais famoso, Juliette, né, que entrou no BBB e aí 23 milhões de seguidores. Mas eu vou citar 3 coisas aqui. Primeiro, eu inclusive já fiz mentoria para ex-BBB, né? E a mentoria foi por quê? Porque apesar dos milhões, não conseguia vender nada, tinha problemas de engajamento, etc. Tem milhões porque foi uma questão de popularidade, aquela coisa da notoriedade. Não tem autoridade sobre nada. Teve notoriedade que pode ser temporária. E depois que sai do holofote, fica mais difícil. Esse é um primeiro ponto, coloca de lado, né? Então adiantou ter tudo aquilo, como é que você monetiza aquilo se não for através de publi? Para uma marca que seja extremamente popular, porque aí conversa com todo mundo e aí não precisa ter tanta autoridade ou ressonância com o nicho. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, segundo o próprio MrBeast, que é o maior youtuber, né, do planeta, vai se tornar bilionário pela Forbes, etc. Repete o nome dele, que não é Mr. É Bean. o MrBeast. MrBeast. Boa. Ele, o Gary Vee, entre outros, que fazem muitos conteúdos para YouTube, chegam a afirmar que sim, muitas vezes a gente está a um vídeo de viralizar e explodir o seu canal. Mas no YouTube é diferente, porque no YouTube você está na consistência de fazer aquele seu conteúdo de sempre. Que nem eu, tô fazendo meu conteúdo, Gary Vee sempre falando de marketing também, tal. Você não está fazendo coisas aleatórias, atirando para todo lado, como você colocou. Não, você tá lá, pá. Às vezes você faz com formatos diferentes, edita de forma diferente, mas o seu conteúdo tá lá, consistente. E, eventualmente, um conteúdo ou outro realmente se encaixou dentro da lógica do SEO, ou por alguma palavra foi indexada e ficou em primeiro lugar nos resultados, e aquilo, de alguma maneira, trouxe bastante resultado para você, ou porque quando alguém buscou no Google, o seu vídeo aparece no Google em primeiro lugar, e aquilo dá muito certo. Então, existe também esses casos, que são os mais raros, né? De você conseguir explodir, porque um vídeo seu deu muito certo lá no YouTube, mas não é porque você viralizou no TikTok, é diferente. Lá não é um viralizou, sabe? Não é viralizei. Cara, realmente eu criei um conteúdo que respondeu a uma questão que tá todo mundo perguntando ou pesquisando. O próprio Camilo Coutinho mesmo já provou isso. Quando ele estava nos Estados Unidos uma vez, ele pegou um assunto que estava rolando no momento e ele criou um vídeo sobre aquele assunto do momento para provar que dá para você ficar em primeiro lugar no resultado de busca, desde que você tenha esse time, essa relevância e você seja uma autoridade sobre aquele assunto, né? Demais. Então, sim, tem esses pontos aí. Eu ia falar o terceiro, que agora deu branco aqui no terceiro, mas daqui a pouco eu lembro. Vamos avançar aqui, que o tempo não para. Tempo não para. Bom, e assim, quais são as métricas importantes para a gente monitorar e entender se esse aumento de seguidores é saudável ou não é saudável? Eu fiz muita pesquisa sobre isso. A gente na MLabs, a gente consegue entender qual é a taxa de crescimento dos perfis, taxa de crescimento médio, né? Então, quanto que, na média, os perfis do Instagram vêm crescendo mês a mês em comparação com o mês anterior, né? A gente está falando aí, se eu não me engano, em torno de 8%, 9%, né? De crescimento em relação à sua base no começo do mês, né? No último dia do mês. Mas o mais importante é você saber o quanto você perde. Porque não adianta nada você ganhar se você está perdendo mais do que você ganha. Tem que saber o motivo também, porque você está... Entender o motivo porque você está perdendo, porque senão você está perdendo literalmente a retenção daquela galera. E aí eu fui atrás de dados e eu cheguei num dado que o mais saudável é você perder um seguidor a cada 4 novos que entram. Então no líquido são 3, né? Então de 4 menos 1, líquido 3. Então, puxa, perder é normal. Todo perfil perde, a gente na MLabs perde, eu no meu perfil perco também.
por várias razões. Às vezes a pessoa não curte mais a marca, ou não consome mais aquele produto, não tá mais em dieta, às vezes tá seguindo lá um personal, sei lá, mas não tá em dieta, tá puto da vida e não quer mais. Tem várias razões, né? Até mesmo, por exemplo, chocolate. A gente atendia uma marca de chocolate suíço super famosa, todo mundo ama chocolate, mas às vezes você tá em dieta e não quer saber de chocolate. Não apareça na minha frente no meu feed. É gatilho pra mim, Sai fora, então você para de seguir. Então tem várias razões. E aí, às vezes, você perde mais do que ganha. E aí, obviamente, que tá errado. Então, você pode perder? Pode. Desde que esteja dentro de uma fração aqui, que é esse 1/4, né? 1/4. Então, esse é um ponto aí que a gente pode colocar. Boa. Vamos lá. Mitos ou verdades? Mitos ou verdades? Quanto mais seguidores você tem, mais bem-sucedida é sua marca nas mídias sociais. A gente falou rapidamente disso, né? Eu acho que o que é ser bem-sucedido nas mídias sociais, Rafa? Na minha experiência, até das marcas que a gente atendeu, que são grandes marcas que a gente atendeu na agência ao longo de décadas, muitas delas eram grandes no mercado, mas tinham poucos seguidores nas mídias sociais. Ao mesmo tempo que tem muita marca que é grande nas mídias sociais, é pequeno no mercado, né? Conquistou pelo conteúdo, às vezes. Pegar como exemplo, até um exemplo bem palpável. Pega um ator aí de algum filme, pode ser um gringo mesmo, e olha o perfil dele, e olha quantos seguidores tem, às vezes alguém ali do TikTok, às vezes até algum geração Z que acabou, sendo bem sincera, às vezes eu olho uma galera, eu vejo com, tipo, milhões de seguidores, eu falo, cara, eu nunca vi na vida essa pessoa. Será que eu vou ser demitida, porque eu não conheço esse cara que é super relevante. Mas às vezes não, ele não é tão relevante, tem menos relevância do que uma pessoa que é um artista que tem um trabalho ali de artes cênicas, tararara, mas o público dele ali dentro da mídia social talvez não siga, talvez nem saiba que ele tem mídias sociais, porque tá acostumado a consumir em um ambiente, entre aspas, offline, ali, off das mídias sociais, né? Isso mostra a importância do marketing como um todo. Então, nada se resume ao seu perfil na mídia social. Se fosse assim, todo mundo tava ganhando muito dinheiro, né? Porque basta ter seguidor para ter faturamento alto. Então, não. É o que você faz fora das mídias sociais, é o produto que tem que ser bom, é a sua estratégia de distribuição, é como você tá no ponto de venda. Por mais que seja um negócio digital, é como você está presente lá no Google Ads, nas pesquisas que as pessoas fazem, nos comparadores de preço, ou até mesmo diante dos influenciadores, porque, poxa, você não precisa ter número de seguidores, mas se tá todo mundo falando de você e você está vendendo, tá tudo bem. Né? Sim. Então tem esse ponto também. Então, eu acho que é mito. Pode ser, em tese, um pouco de verdade, porque assim, dá para considerar então que uma marca que tem muito seguidor provavelmente também tem. Há uma correlação, talvez, mas ela não é unânime, né? Ela não é 100%, então não dá para afirmar que isso se repetiria como uma lógica, né? Postar constantemente é a chave para ganhar mais seguidores, na sua opinião? Ai, a chave. Pegou essa palavra, se você tivesse mudado essa, assim, que não é a chave, porque postar constantemente qualquer coisa não é a chave. Agora, partindo da premissa que quando você for publicar, você vai postar algo de valor que tenha ressonância com o seu público, que faça sentido ali no contexto, postar constantemente faz parte literalmente da frequência ali, né? Da consistência, essa é a palavra, não é frequência. Da consistência daquilo que você está produzindo. Então, você aparece mais vezes para as pessoas ali, né? Então, você aparece em vários momentos do dia. Quem sabe você faz um post de manhã e um à tarde. Às vezes a pessoa consome aquele seu conteúdo logo pela manhã ou na hora do almoço. Cara, já são 2 momentos do dia ali que você tá do lado dessa pessoa, sabe? Então, o fato aqui é o seguinte, é que constantemente é sinônimo de frequentemente, que é diferente de consistência, que consistência significa a forma como você faz algo, ou o assunto que você fala. As pessoas podem esperar que aquilo vai acontecer de novo, tem mais a ver com a consistência. De você sempre operar sob os mesmos valores, a ética, etc. Ou seja, é consistente, não é aquela pessoa que varia, que você não sabe o que esperar dela, né? Então,
constantemente é igual a frequentemente. Aí eu lembrei do terceiro ponto lá. Por isso que eu troquei as palavras. Por quê? Porque no TikTok, os perfis que mais cresceram em número de seguidores postam em média 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. E os perfis que de fato mais se destacaram foram 4 vezes por dia. E por que isso é verdade no TikTok? Isso não é tão verdade assim em outras plataformas. De novo, porque o TikTok é dinâmica sobre o conteúdo e não sobre o autor. Então, o feed de recomendação do TikTok, ele pouco se importa se é do mesmo autor. Se você curte aquilo, se interessa por aquilo, ele vai te mostrar mais daquilo. Mesmo que seja o Kiso aparecendo mais de uma vez. Então, pode aparecer um vídeo meu e daqui a 2, 3 vídeos aparecer de novo um vídeo meu. Ele não se importa tanto com isso quanto em outras plataformas. Outras plataformas, o próprio Instagram, no blog deles, quando eles explicaram sobre o algoritmo, eles deixaram isso escrito em um dos parágrafos. Falou assim, olha, a gente evita mostrar conteúdo no mesmo autor, né? Com essa frequência, assim, com essa, vamos dizer, essa sincronicidade, né? De você fazer 2 posts um em seguida do outro, não vai aparecer os 2 posts um em seguida do outro no seu feed. Então, há uma canibalização no Instagram, há uma canibalização muito forte no LinkedIn. 2 posts por dia você perde 15% de alcance. 3 posts por dia você perde 30% de alcance individualmente, na média, né? Então, no TikTok, não. E esse era o terceiro ponto, assim. Então, postar mais, no caso de um TikTok, pode te trazer mais seguidores, porque você vai aparecer mais vezes diante das pessoas e que podem realmente se interessar por aquilo e não são as mesmas pessoas. Então, é muito amplo, né? Ele vai testando isso, ele vai ampliando, né? Então, postar constantemente não é a chave para todas as plataformas, mas para o TikTok em particular, pode ajudar. Por 2 razões também, né? Eu acho que a primeira razão é porque você aprende mais rápido aquilo que funciona. Pensa comigo, se eu postar uma vez por semana, eu vou ter um aprendizado de 1x, na velocidade de 1x. Se eu postar 3 vezes por semana, eu vou ter uma velocidade de aprendizado de 3x. Se eu postar 7 vezes por semana, eu vou aprender 7 vezes mais rápido que quem posta uma vez por semana. Ou seja, eu vou olhar o dado, eu vou ver o que eu fiz, o que funcionou, entendeu? O outro demoraria 7 semanas para chegar às mesmas conclusões que eu cheguei em uma. Então, na segunda semana, eu tenho muito mais chances de fazer algo que tem mais valor, que é mais útil, que funciona, né? Então, meus senhoras e senhores, temos esse ponto aí, pensar, hein? Pensa nisso. O Reels talvez daria para entrar nessa mesma lógica, né? No Reels, não necessariamente no feed, não necessariamente no Story, né? Que são lógicas diferentes, né? Boa. Bom, e aí a gente já respondeu a outra aqui, que a gente ia falar do TikTok, que já tá aqui respondido. E aí vou pro último aqui pra gente encerrar. Seguir muitos usuários aumenta automaticamente o número de seguidores? Ai, poderia, né, Rafa? Se isso fosse verdade aqui, ó, eu já ia terminar esse podcast e ia ficar só seguindo a galera aqui pra... Você entra no perfil da pessoa, tem mais gente que ela segue do que tem de seguidores. Do que... Né? Eu confesso que eu tenho um pouco de preconceito. Vou falar até baixo. Com essas pessoas e marcas é até meio difícil, que eu acho que os profissionais eles já estão meio ligados, né? Mas a pessoa segue muito mais do que é seguido. Eu falo, talvez esse perfil não seja tão interessante assim, né? Ou é alguém que acabou de começar também, etc. Mas a verdade, assim, sobre esse mito ou verdade é que é um baita de um mito, né? Que se isso desse certo, a história do SDV, sigo de volta, ia dar certo, né? Só você seguir um monte. É lógico, uma coisa que eu recomendo é, por exemplo, no perfil da MLabs, a gente tem as pessoas que a gente segue lá, e aí, às vezes teve um evento, alguma coisa assim, a gente teve um contato maior com o número de pessoas, a gente começou a seguir. Cara, já passou 2, 3, vou fazer 4 anos. Não, vou fazer 5 anos na MLabs ano que vem. Então, assim, o tempo passa. Cara, renova também a sua base ali de quem você segue, pra você mostrar para o algoritmo também quais são os interesses do teu perfil, não só publicando, né? Porque gerenciar o Instagram ali não é só sobre publicar o conteúdo, ou até mesmo sobre olhar os dados, mas é sobre você conversar com a comunidade e ter trocas. E você seguir pessoas, né, mostra que você tá vivão e vivendo ali. Então é legal de tempos em tempos, não é algo muito recorrente, mas sempre que eu acho que faz sentido, eu acabo dando uma mudada, assim. Então, esse semestre aqui a gente tá com foco em tal público, eu vou procurar algumas pessoas desse nicho pra seguir como referência, né? E não pra ganhar seguidores. Sim, né? É uma estratégia de relacionamento. Isso. Né?
Então fica a dica aí, gente. É relacionamento. Não fiquem pedindo por inbox, me siga, né? Rafael não vai seguir, né? Não fique mendigando. Mendigando. É isso mesmo, né? Mendigando seguidores nas mídias sociais. Então isso aí, ó. Help. Estamos juntos aí. Este foi o episódio sobre como ganhar seguidores nas mídias sociais de forma eficaz e sustentável. Se vocês não seguem ainda ou o Rafael Kiso ou a Amy Labs, né? Nos sigam nas mídias sociais. Acabou de mendigar. Acabou de pedir aí. Não, Rafa, isso aqui O melhor pedido é: assine o nosso canal do YouTube, assine o nosso Spotify, continue aqui escutando, ouvindo ao Papo Social Media Live. Espero que você tenha curtido esse episódio e até o próximo. Valeu! Tchau!